Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na TV Esporte em mais um Papo de Boleiro e hoje uma edição super especial. Eu vou estar com nada mais, nada menos com um dos maiores goleiros do mundo, meu amigo Mazzaropi. Vocês não podem perder, hein? Se liga aí! Hoje na nossa TV Esporte, em nosso Papo de Boleiro, uma edição muito especial. Hoje a gente está aqui, vocês estão vendo um cenário diferente. Hoje nós estamos na sala de diretoria. Sala da diretoria porque esse convidado nosso é mais do que especial, viu? Para mim é uma emoção muito grande estar recebendo ele aqui hoje no nosso Esporte Clube. Vou falar o nome para vocês, talvez pelo nome vocês não conheçam, mas quando eu falar o apelido carinhoso que leva isso, que levou ele a ser um dos maiores do mundo, vocês vão conhecer. O nome dele é Geraldo Pereira de Matos Filho. Muitos não conhecem, né? Talvez os mais antigos, mas eu tenho certeza que o mundo inteiro conhece ele como Mazzaropi, meu amigo Mazzaropi. Que alegria ter você aqui comigo, cara. Muito obrigado de verdade, essa simpatia que você é, essa pessoa maravilhosa. E agora, né, já posso te considerar como um amigo já, não? Ô Alisson, um abraço a todos, prazer estar aqui. Obrigado. Mais do que amigo, um irmão, né? Porque a maneira com que vocês nos receberam aqui, na nossa chegada aqui, só irmãos é que fazem isso. Poxa, amada, mais uma vez agradecer de verdade, né? Saber que é uma honra realmente estar aqui do lado de um campeão mundial. E nesse papo de boleiro aqui, não tem muita formalidade, você sabe. Aqui sabe como é que é boleiro. É pá de cá, pá de lá, e vamos trocar umas ideias aqui, como diz o outro. Mas me conta um pouco da sua história, cara. Como é que você começou, onde você começou? Eu sei que tivemos amigos em comum, parceiros em comum aí na trajetória. Me conta um pouco pra gente aí. Olha, eu sou aqui da região, eu sou de Além Paraíba e jogava futebol amador na minha cidade, jogava no Esporte Clube São José e trabalhava numa escola profissional para filho de ferroviário. Meu pai era ferroviário e eu cursava o segundo ano e quando eu ia cursar o terceiro ano, eu recebi um convite para fazer um teste na categoria de base do Vasco da Gama. Fui para o Rio durante o período de férias para fazer esse teste e fui na véspera que eu tinha que me apresentar e confesso que no mesmo dia que eu fui para o Rio eu quis voltar. Desanimou? Não é que eu sempre fui muito apegado à família, eu era muito apegado à minha mãe. E apesar que Além Paraíba é bem próximo do Rio de Janeiro, é aquele negócio de garoto, de criança, de adolescente, eu sempre fui e sou até hoje assim. E é muito difícil, né? Você sair, a gente que é bem conservador. Naquela época era bem mais difícil. Eu comecei numa época que o jogador de futebol era tido como vagabundo, né? Você não tinha nem a profissão regularizada, né? E aí eu fui fazer e aí disse para o meu pai, não, eu vou voltar para Além Paraíba, eu não vou no Vasco fazer teste, não. E aí ele e meu irmão mais velho chegaram, conversaram comigo e me convenceram e eu fui. E lá veio a origem do apelido, porque naquela época o Mazzaropi à toa estava. Eu ia te perguntar isso, de onde veio o nome Mazzaropi? Veio justamente por eu ter vindo do interior, né? Os caras caipira, né? Aquele jogador com a botinha, aquela bota de peão, calça, a bota igual do Mazzaropi mesmo, a calça pescando siri, como ele dizia na época. Tipo assim, para mim o Mazzaropi me passou uma coisa muito legal também, né? Então, apesar de um caipira, né, com todo o carisma que ele tinha, e você, assim, já vou de antemão já te dizer que é a mesma, realmente faz dizer o nome. E aí acabou ficando isso, e eu fiz o teste, fui aprovado, tinha 13 goleiros, aí uma semana antes de terminar o período de férias meu na escola, eu fui para o treinador e disse para ele que eu fui agradecer e dizer que ia voltar porque eu queria aproveitar aquela última semana em Além Paraíba com os amigos e tal. Ele falou, não, você vai, mas volta. Eu falei, mas como assim e volta? Aí ele, não, você foi o único aprovado. E eu acabei ficando.
E algum companheiro daquela época sua lá? Eu sei que você é da mesma época do Roberto Dinamite e entre outros também grandes jogadores. Como é que era a resenha daquela época, Márcio? O Bob, nós chegamos no mesmo dia para fazer teste no Vasco da Gama. Mesmo dia? É, Que legal. ficamos, na verdade, 15 anos jogando juntos. Que legal. É um dos grandes amigos que o futebol me proporcionou, né? A gurizada era bem parceira, né? A maioria tudo na mesma faixa etária, vindo também a maioria de interior, muitos no mesmo nível de vida que eu tinha, Que né? Que era era família diferenciado. humilde, mas que também eram muito família, porque a gente também ficava conhecendo a família deles, porque volta e meia as famílias iam lá em São Januário para visitar os filhos, e aí se foi se formando também uma família. Mas me conta uma coisa, título mais importante no Vasco da Gama, você lembra? Algum jogo, aquele jogo marcante seu, cara? Eu sei que você já fez muito flamenguista passar raiva, né? E botafoguense e tricolor também, né? Mas os times deles é que faziam eles passar raiva, não eu, né? Não, cara, eu assim, ó, eu assinei meu primeiro contrato profissional no Vasco. Foi dia 2 de fevereiro de 1974. E naquele ano eu consegui o meu primeiro título, claro que não como titular, né, mas aí fiquei em alguns jogos na reserva do Andrada, que era o grande goleiro do Vasco, ídolo da torcida do Vasco da Gama, que era o Andrada, goleiro argentino, a quem eu rendo todas as minhas homenagens, o meu agradecimento e a minha gratidão. Legal. Porque o meu estilo era o estilo do Andrada, porque foi ele que me treinou. Que legal. Quando eu fui profissional, ele me botou debaixo do braço e disse para o finado Mário Travalini: esse eu faço questão de treinar. E o dia que eu saí do Vasco, você bota ele para jogar. E era muito difícil. Imagina. Né? Porque era na raça mesmo, Era época de jogadores não tinha... de muita qualidade. E você tinha que jogar. É diferenciado. Não era fácil. E naquele ano eu ganhei meu primeiro título, foi o título de campeão brasileiro. 74 mesmo. Em 74. Legal. E aí... Eu lembro também, inclusive, meu pai é muito grato a isso. Meu pai é um vascaíno daqueles assíduos, sabe, gente? Pensa no vascaíno, é meu pai, Darcy. E eu às vezes, meu pai vendo jogos antigos lá do Vasco, ainda quando passa na TV ainda, e ele, poxa, briga e chora e fala que na época estava no campo. Então, assim, são histórias muito legais que fazem parte da minha vida, né? Por isso que a emoção realmente está do seu lado, aqui, porque a minha família vibrava com você também. Então, isso é fantástico, fantástico. Mas e depois, cara, o Vasco, né, no auge da carreira, seleção brasileira, aí daí então, assim, me ajuda aqui com a ordem cronológica. Você foi para fora, você foi... Assim, aí em 75, por exemplo, o Andrada machucou, o Zé Luiz também, e aí o Vasco queria trazer goleiro em cima daquela história. Nós precisamos de um goleiro mais experiente, né? E eu sou daquela opinião de que eu acho que você, para ter experiência, você precisa ter oportunidade para desenvolver a sua atividade, para você ganhar a experiência, né? Mas era o pensamento que se tinha na época. E aí o Mário Travalini disse: não, é o guri, a vez é dele, é ele que vai jogar. E eu participei de toda a primeira fase classificatória do Campeonato Brasileiro pelo Vasco e fui escolhido a revelação do campeonato. Acho que legal. E aí chegou no final do ano, o Vasco negociou o Andrada com o Vitória da Bahia e me efetivaram em 76 como titular do Vasco. Esse ano para mim, o Alisson, foi o ano mais difícil da minha vida. Porque foi o ano que eu levei minha mãe para o Rio para morar comigo. E minha mãe durou 6 meses só. E ali para mim foi o maior choque, porque ali eu perdia o maior tesouro da minha vida. E ela só teve a oportunidade de ver um momento da minha carreira, que foi muito importante na minha carreira, que foi a decisão da Taça Guanabara de 76, quando nós decidimos com o Flamengo, e eu peguei o pênalti do Zico e do falecido Geraldo. E
o Vasco sagrou campeão da Taça Guanabara. Ela teve a oportunidade de me ver chegando nos braços do torcedor vascaíno em casa. Depois disso, eu não tive mais a minha mãe do meu lado. E eu fazia um gesto sempre que eu ganhava um título, de me ajoelhar no meio da goleira e erguer os braços para agradecer e oferecer a ela e a Deus por aquele momento. Legal, amigo. E aí começou a minha carreira, aí eu fiquei efetivado, aí fui campeão da Taça Guanabara em 76, aí fui bicampeão da Taça Guanabara em 77, campeão em 77, campeão carioca, aí eu peguei o pêndulo do Tita na final, aí em 78, em agosto de 78, o Vasco comprou o Leão. E como já estava no final da temporada, eu permaneci na reserva do Leão. E no final do ano eu pedi ao Vasco que me emprestasse, porque eu precisava dar continuidade à minha carreira. E aí o Vasco me emprestou para o Curitiba. No Curitiba eu fui bicampeão paranaense, tive um ano profissional, para mim foi excepcional, tanto que ao final do ano nós chegamos entre os 4 finalistas do Campeonato Brasileiro e a semifinal do Curitiba era justamente contra o Vasco. Poxa. E o presidente na época não queria que eu jogasse. E o coração, como é que ficou, Asa, nesse dia aí? Cara, eu era um profissional, eu estava defendendo o Curitiba. Entendi. Claro, isso não tirava o carinho, o amor, a gratidão ao clube que me projetou no futebol, que é o Vasco da Gama. Como eu tenho isso até hoje. Entendi. Né? Profissional, não tem jeito. Claro, né? E aí eu disse para ele, olha, presidente, eu agradeço a sua preocupação, mas eu assumo toda e qualquer responsabilidade que houver no jogo comigo. E eu acabei jogando e me destaquei nos 2 jogos, tanto que no jogo de volta no Maracanã, a torcida terminou o jogo, a torcida me pedindo que eu voltasse. Poxa. E o presidente que tinha assumido o Vasco da Gama foi no vestiário conversar comigo e falou, você não vai voltar para Curitiba? Eu falei, não, eu vou. Eu tenho mais 4 meses de contrato com Curitiba, eu vou voltar e cumprir o meu contrato com Curitiba. Poxa. Porque eu preciso jogar, eu não posso ficar... Não pode parar, não. Extremamente nós vamos vender o Leão. Bom, aí é outra... E aí eles venderam o Leão para o Grêmio, eu voltei para o Vasco. Aí fui campeão carioca em 82. 82. Aí no final, dos 25 jogos que nós jogamos, os 3 últimos, o Antônio Lopes me tirou, alegando que eu estava mal tecnicamente, quando eu disputava a condição de goleiro menos vazado do campeonato, mas era um direito dele, ele era o treinador, eu nunca fui de questionar isso. Entrou o Acácio, e aí em maio de 83 eu recebi um convite do Grêmio para disputar a Libertadores, e eu aceitei esse convite, fui para o Grêmio, e ali começou a minha história com o Grêmio. Nesses 7 meses lá de empréstimo, eu fui campeão da América. Sim. E campeão mundial. Não me acertei com o Grêmio, retornei ao Vasco da Gama. O Calçada, que era o presidente, no meu retorno, ele me deixou treinando 2 meses em horário separado do grupo. Do grupo que o único jogador com título campeão do mundo era eu. Eu fiquei treinando 2 meses em horário separado. Quem me treinava era o Paulo Paixão. E aí surgiu o Náutico. O finado N. Andrade, treinador gaúcho, que para mim foi o maior treinador da história. Eu tinha sido campeão com ele no Curitiba. E ele me fez o convite porque ele estava assumindo o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, de Recife, porque o Náutico há 9 anos não era campeão pernambucano e queria quebrar esse jejum. E aí eu aceitei de trabalhar com o seu Enio, porque foi um treinador que teve também muita influência na minha carreira. Aprendi muito com ele e fui para o Náutico. Mas antes da minha ida para Recife, o Vasco estreou no campeonato
Brasileiro e perdeu no Maracanã para São Paulo. E a torcida começou a pedir meu nome. Isso aí eu lembro. Aí o Calçada me chamou no dia seguinte e falou, vou emprestar o Roberto Costa para o Náutico e vou ficar com você. Eu falei, não senhor, muito obrigado, eu vou para o Náutico. Ficou no Náutico. E aí eu fui para o Náutico. E aí nós fomos campeões pernambucanos. Quebrou o tabu? Quebramos o tabu. E você encerrou quando, Maza? Isso foi em 84. 84? Já você encerrou a sua carreira no Náutico, não? Aí eu retornei para o Vasco porque o meu vínculo era do Vasco da Gama. Como empréstimo. Aí o Calçada queria que eu ficasse, porque o Vasco ia disputar a Libertadores no ano seguinte. Eu já tinha experiência de Libertadores, já tinha sido campeão. Ele queria, eu falei, não, eu gostaria de sair. E eu pedi o passe, e ele não quis me liberar. E nesse meio tempo, aí é que eu digo, eu recebi um dos maiores presentes de Natal. Qual que foi? Eu recebi uma ligação do Grêmio Futebol Porto Alegrense perguntando se eu queria voltar. Que legal. E aí eu disse, pô, já estou aí. E aí eu fui com o meu advogado, um grande amigo que eu tinha, o Moreira e o outro doutor Alva, até sempre estou falando com o doutor Alva, nós fomos falar com o Calçado. Só que eu não disse para ele qual era o clube que havia me procurado. Até porque o Grêmio, eu não me lembro, o Grêmio e Vasco, naquele período, estava com as relações meio estremecidas. Eu confesso que eu não me lembro quais foram as razões. E eu não disse para ele qual era o clube, eu só disse que eu gostaria de sair pelo aquele valor que ele havia estipulado para o Náutico. Ele falou, não posso fazer isso. Eu falei, pô, então me dá meu passe para o prêmio, pelos 15 anos que eu tenho de clube e tal. Ele, não posso. Pelos títulos conquistados, pelo ídolo que você é. Porque naquela época nós só tínhamos, ganhava dinheiro quando você era negociado, porque você pegava os 15% de direito, que aquilo ali era um direito adquirido que você tinha. Aí ele, não, eu vou te dar 30%. Eu falei, tá bom. Mas qual é o clube? Eu falei, não interessa qual é o clube. Aí ele, não posso, eu vou te vender agora à tarde para o Internacional pelo dobro do preço. Eu falei, seu Calçado, o Internacional é um grande clube, mas eu não fui procurado pelo Internacional. Todo respeito. Mas qual é o clube? Eu falei, não importa, eu quero que o senhor me venda por esse valor aqui e mais, parcelado, em 4 vezes. Aí ele, não. Eu falei, então tá bom, seu Calçado, muito obrigado. O senhor pega o meu passe, bota num quadro e pendura aqui na sua sala, porque eu não jogo futebol mais a partir de hoje. E levantei para sair. Aí o meu advogado, senta aí. Aí falou para ele, Calçado, você vai negociar o guri. Você não vai prejudicar ele. Você deixou o guri treinando 2 meses horário separado. Aí agora você quer prejudicar ele mais ainda? Eu falei, Moreira, não adianta, ele não vai... Aí ele começou... E você tinha quantos anos de idade? Eu tinha, na época eu já estava... Aí 31. Estava jovem 31. ainda. Muito jovem ainda. Aí ele começou a conversar com o Calçado, e o Calçado é muito reticente. E aí eu falei, Moreira, não tem jeito. Eu levantei para ir embora de novo, ele, Silvio, senta aí. Aí o Moreira pegou o telefone e ligou para o dirigente do Grêmio. Serve para o senhor em 4 parcelas, assim. Serve, então fala com o Calçado. Aí o Calçado não teve como sair. Quando ele soube que era o Grêmio, ele soltava nervoso. E aí eu retornei para o Grêmio. Aí o Grêmio, não, agora vamos tratar do seu contrato. Eu falei, não precisa, pode botar o que vocês quiserem no meu contrato que eu assino. Que legal, rapaz. Aí começou. Aí eu fui... História... Deu sequência, na verdade, né? A história, linda história. Ganhei 6 campeonatos regionais consecutivos, a primeira Copa do Brasil, fui campeão da primeira Supercopa do Brasil, que é essa que o Flamengo ganhou aí, que era a primeira, a decisão foi Vasco e Grêmio. Nós vencemos no Olímpico, empatamos em São Januário. Aí a Libertadores, Mundial. Foi tudo agora. E isso marcou muito, e hoje, graças a Deus, eu tenho um vínculo muito grande e me tornei gremista, né? Quanto tempo já no Grêmio depois dessa? Ficou direto? Mesmo depois eu já parou? estou hoje no Sul há 36 anos. 36 Desses 36 anos eu morei 8 anos no Japão.
Eu fui para lá trabalhar com um treinador gaúcho também, que é o Otacílio Gonçalves, né? Um dos grandes treinadores nossos aí no Brasil também, uma figura humana maravilhosa, fantástica. Ele ficou lá 2 anos, ele voltou, eu continuei lá como treinador de goleiro, fiquei lá 8 anos, retornei. E aí, em 2015, eu voltei para o Grêmio novamente para coordenar todo o trabalho dos goleiros lá na escola. E hoje acumulo a função de treinador da seleção sub-15 e sou comentarista da rádio do clube também. Que legal. Poxa vida, vitalidade pura, né? Eu gosto. A gente faz aquilo que gosta, né? Hoje é 28, né? Hoje é 28? 28 de janeiro. Ontem foi seu aniversário, né? Estamos gravando hoje 28, para deixar registrado isso aí. Rapaz, ontem foi aniversário do Maza, a gente... Ontem eu recebi muito feliz. Uma das maiores surpresas da minha vida, que você, com Tererê, o presidente do esporte, proporcionaram para mim, juntamente com o Diego, Ramon. Aqui a nossa turma é animada, falou em festa, com eles mesmo. Quando falou que a gente ia comemorar o seu aniversário, meu amigo, foi todo mundo, não, vamos. E pra gente, além da honra, né, foi uma noite muito agradável, né? Cara, familiar, essa bacana. Tá marcada por... Essa está eternamente marcada na minha vida e sou eternamente grato a vocês, a cada um de vocês. Obrigado. Pelo momento que vocês me proporcionaram no dia de ontem. O papo tá bom demais, eu acho que a gente ficaria aqui, eu acho que o dia inteiro, né? Mas a gente sabe que tem jogo agora da final, onde vocês vão pegar uma equipe à altura, né? Não, mas o nível é bom, o nível técnico. Nossa final tá hoje, bom. né? Se chega à final porque tem qualidade e teve competência para isso, né? Isso já é uma vitória, né? Porque não é fácil dentro de uma competição você chegar. Só para me completar, fica à vontade, se você me permitir. Fica à vontade. Assim, tem pessoas que me perguntam, mas você não tem mágoa porque você não serviu a seleção brasileira? Não digo mágoa. Claro que eu, como atleta, qual atleta que não gostaria de vestir a seleção do seu país? Né? E eu não fugi à regra. E tive convocado para a seleção em 78 para a Copa do Mundo da Argentina e fui desconvocado porque eu não quis trocar o nome. Entendi. É mesmo? Mas por quê? Coisas do futebol, né? Mas também não procurei saber por que eu deixar de ser. Porque eu fiz do futebol minha profissão, meu sustento, meu e da minha família. Deus me deu uma esposa maravilhosa, companheira, amiga, parceira. Quantos anos de casado? São 43 anos de casado, me deu 3 filhos maravilhosos, agora mais 3 netos. Olha só. Isso não tem preço, né? Isso não. Família para mim é a minha base, é meu sustento, a minha esposa é o grande alicerce que eu tenho. Imagina. Acho que é aquele velho ditado, né? Não existe um grande homem sem ter uma grande mulher do lado. Né? Cheguei aqui em Juiz de Fora, tive a alegria, a felicidade de estar revendo a minha prima, que há muitos anos eu não via, e que a gente, desde criança, a gente vivia junto, era que nem irmãos, e somos até hoje. Né? Legal. Então essas coisas é que marcam muito. Então foi assim, uma carreira. O que a gente leva da vida é isso, né? Justamente. As alegrias, os momentos maravilhosos da família, acima de tudo. São momentos da família e momentos como nós vivemos ontem, que vocês nos proporcionaram. Ali tem 2 pessoas ali, ó. Isso que eu ia te falar. Que eu... Aquilo ali são meus irmãos, cara. É o Sheik, né? O Sheik e o Roxo. E o Roxo. Olha lá, sem falar naquelas 2 figurinhas lá, ó. Diego... Não, e aqueles ali são meus braços aqui, meus amigos, né?
Tererê, Nossa, nosso amigo. Tererê é quase 30 anos de clube, né? Vi tanta molecada aqui, tem um carinho por ele, e tantos adultos que passam aqui. Olha lá, cara, não acredito que o Tererê está aqui ainda no esporte, está aí. E o Diegão fazendo um grande trabalho aí dentro da coordenação do futebol. Os bons permanecem, né? É ele, o Ramon, é toda a equipe, Esses né? são valorizados, né? Eu São estou muito feliz, pessoas cara. Hoje, para mim, assim, realmente, assim, estar do seu lado, ter essa galera com a gente aqui, fazendo do esporte essa grande potência, na busca da perfeição, né? Que é difícil. E vendo também seus parceiros aqui também, que, como você disse, né? A gente sozinho não vai a lugar nenhum, né? Para a gente terminar esse papo em alto astral, né? Porque o papo de boleiro é isso, tem que ter alegria, né? E, poxa, a gente sempre pede para os convidados contarem uma história do passado, uma história engraçada, um fato diferente que aconteceu na sua carreira. Eu sei que, 19 anos de profissão, né? Como profissional, você deve ter história para contar por uns 3 dias sem parar, né? Mas conta pelo menos um pra gente aí, o que você passou de engraçado com essa turma aí? Tá, cara. Eu vou contar uma passagem quando eu cheguei no Grêmio. Vai. Que marcou para mim, porque a maioria dos treinadores demorava a ver o teu time. Um treinador que nós chegamos a cronometrar uma vez a palestra dele. Era 1h15, os jogadores tudo lá cochilando, né? E eu cheguei no Grêmio, aí no meu primeiro jogo, aí marcaram a hora da reunião com o treinador, aí eu fui, estou lá sentado, aí chegaram os jogadores, e aí chegou o treinador. Aí o treinador chegou, virou, vamos dar um chocolate nele, e saiu. Ué, uma coisa saiu errada. Assim, e aí os jogadores levantaram e saíram, eu continuei sentado. Esperando e aí eu paguei o maior mico, né? Porque aí o jogador, o que está fazendo aí? Eu falei, estou esperando a preleção, mas já teve a preleção, mas onde? O treinador não teve aqui? Teve, mas ele só falou, vamos dar um chocolate. Aí, era o Espinosa, que o Espinosa era bem assim, né? Pragmático. Que Deus tem, porque ele fazia tudo durante a semana e ele não era, você já sabe. Tem que fazer. E ele sabia o grupo que ele tinha na mão. Confiava, né? Aquele grupo, fantástico, cara. E ele chegou e foi bem assim mesmo. E eu fiquei sentado lá, que nem um burro, lá, esperando. Poxa, Maza, cara, é sem palavras, assim, realmente a emoção que eu estou sentindo. Me sinto realmente um pouco emocionado, porque eu sou da década de 70 também, então eu vi o que era o futebol antes, o que é hoje. Eu sei das dificuldades que vocês tinham na época, e eu cresci ouvindo falar do seu nome, vendo você jogar, e eu não tenho palavras para descrever essa alegria. Eu quero te agradecer, mas eternamente. Para mim é uma honra. Eu acho que meus filhos, meus netos vão guardar esse material com muito carinho. Os amigos aqui do esporte, com certeza vai ficar guardado aqui as 7 chaves, porque nós da TV Esporte e aqui do Papo de Boleiro, hoje tivemos a honra de ter aqui, para mim, um dos maiores goleiros do mundo, um cara excepcional, uma pessoa com coração gigante, um homem sério, de pulso e principalmente um homem verdadeiro, meu amigo Mazzaropi. Muito obrigado, Maza. Eu é que tenho que agradecer por esse reconhecimento, por esse carinho, né, das pessoas, e confesso para você que me assusta um pouco isso, porque não fiz nada pensando no retorno, e faço as coisas, não penso em retorno. Faço porque eu gosto e quero ver o bem das pessoas também, né? Porque eu acho que é a maneira que a gente tem de conseguir ter uma vida melhor, de sermos mais humanos. Acho que nós precisamos resgatar esses princípios, resgatar a base familiar, que é muito importante, né? Para que a gente tenha sucesso na vida. Agradecer a Sport TV aí, a Sport TV, TV Esporte, invertemos Estamos quase lá. O Roxa que é culpado disso, né?
Então, a TV Esporte, a você, Obrigado. pode estar certo que você, Meu amigo você Mazzaropi. tem um lugar especial no meu coração, da minha família, assim como o Diego, o Tererê, aquelas duas figuras ali, o Sheik, que é o nosso supervisor lá nas escolas do Grêmio, o Roxo, que é o nosso treinador de goleiro e nosso parceiro, Obrigado. como toda a delegação nossa que aqui está. E a gente tem prazer de ir trabalhar onde a gente sente bem. E eu, Obrigado. todo dia que saio de casa, saio feliz porque vou junto de pessoas que eu tenho o mais alto carinho. Obrigado. Mandar um abraço a toda a direção do Grêmio. Realmente aqui vocês têm grandes profissionais e que nos acolheram também dentro do grupo aqui deles. E dar os parabéns, o Grêmio é um dos maiores clubes do mundo, né? E a gente almeja tudo de bom para vocês, tá bem? Esse foi mais um Papo de Boleiro aqui na TV Esporte. Hoje edição especial na sala da diretoria, porque ele é diretoria. Grande abraço a vocês, fiquem ligados. Breve novos episódios e novas emoções. Abraço, até lá.